Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, 1 de novembro de 2024, que a graça e a misericórdia do Senhor se acampe na tua casa, salve a tua família e conduza os teus passos na caminhada para o céu. Deus abençoe a sua vida, mais uma palavra, mais um momento de nós estarmos juntos e refletirmos naquilo que é a vida. Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estava orando o Senhor aqui antes de virar o dia, aliás, de amanhecer o dia, e eu fui tocado pelo Espírito Santo para trazer aqui princípios que nós devemos levar em consideração nesta caminhada da vida. Mas antes disso, eu peço para que Deus te abençoe, te guarde, te livre, os seus anjos estejam acampados ao teu redor e caia por terra toda e qualquer cilada do diabo, porque ele é astuto e ele procura em todo momento encontrar legalidade para querer nos confrontar, nos atacar. Mas graças a Deus que por intermédio de Cristo ele nos salvou e lançou sobre terra tudo aquilo que era a estratégia do diabo contra as nossas vidas. Tá bom, meu querido? Deus abençoe e Deus está conosco nesta caminhada. Esta é a nossa oração pela parte da manhã por sua vida. Querido, para nós começarmos a falar sobre princípios, questões, conduta, essas coisas que movimentam o campo espiritual e o reflexo é no campo material, ou seja, no corpo, na conduta, no testemunho, não tem outro entendimento. Nós temos que começar a falar sobre santidade. Eu gosto muito de usar 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que fala que nós temos que ser santos, porque quem nos chamou a ser santo é Deus, e Deus, ele é santo, ele vive em uma conduta irrepreensível. E essa santidade, segundo as palavras do apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, mas eu sempre gosto de tomar nota assim, o versículo anterior, que já começa nos pedindo obediência, que nós não venhamos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância, mas pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, nós devemos nos tornar santos porque o nosso procedimento a partir de então terá que ser santo, porque também está escrito, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. É claro que o apóstolo Pedro está usando aqui as palavras de Levítico 11, 44, 45, Levítico 19, 2 e Levítico 20, verso 7, que essas palavras apareceram ali no primeiro momento quando Moisés estava recebendo as leis e o Senhor lhe instruiu acerca disso. O segundo entendimento seria o testemunho. Nós temos que ter um testemunho ilibado na presença do Senhor. E esse testemunho, ele serve de cartão de visita para as nossas vidas. Nós não temos que viver uma vida de padrão mais do mundo. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, algo muito importante e interessante que reflete nesse cuidado que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como teus ouvintes. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que viver com princípios, nós temos que viver a graça de Deus na nossa vida, nós temos que viver o entendimento do Senhor. O Senhor está nos chamando, meu irmão, a nós vivermos de verdade aquilo que é a palavra, aquilo que é a justiça. E quando nós colocamos em prática essas questões, nós vamos viver de princípios. E uma palavra maravilhosa sobre princípio está em João capítulo 1, verso 12 e 13, que é muito conhecido, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Preste atenção que a Bíblia diz: mas a todos quantos receberam e creram. É porque eu estou usando uma versão aqui mais antiga e a palavra crer não aparece, mas está nas versões mais novas, diz: portanto, todos quantos receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja,
Se eu sou filho de Deus, olha o privilégio deste princípio que Deus nos dá. Olha como Deus é maravilhoso e Ele vem derramando sobre nós a sua graça, o seu poder e a sua justiça. Como é lindo servir a Deus e viver debaixo dos seus princípios. Santidade, testemunho, princípio. E agora eu falo de conduta. A nossa conduta tem que ser algo importante para a nossa caminhada, até porque nós temos que refletir a graça de Deus na nossa vida. A palavra fala em Romanos, capítulo 1, 16 e 17, algo também muito importante que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você não vive pela fé, a sua conduta está baseada em quê? Os seus princípios estão norteados em quê? Quero também lembrar que em 2 Timóteo 2,15 nos orienta a ter uma conduta irrepreensível, que entenda esta palavra e maneje bem esta palavra da verdade. Então nós devemos refletir nessas questões porque isso é importante. Um quinto entendimento seria a resiliência. E quando eu falo de resiliência, eu estou falando que muitas vezes nós não temos que desistir, parar, ficar resmungando, chorando, até porque o crente ele tem que perseverar, ele tem que ter paciência, ele tem que entender que nada é fácil e tudo é com muita dificuldade. Romanos capítulo 12, versículo 12, por exemplo, diz: regozijai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sede perseverantes. Nós temos que perseverar, essa resiliência tem que estar todo o tempo em nós, no sentido de nós trazermos à realidade aquilo que a nossa busca incessante por Deus vai causar em cada um de nós. Então não desista, não pare de orar, não pare de se consagrar, não pare de jejuar, de estudar a palavra de Deus, porque você vai criar uma conduta de princípios, dando testemunho e buscando ter santidade. O sexto entendimento seria a fé. Romanos vai falar muito sobre isso, mas eu gosto do texto de Hebreus 11:1 e 11:6 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também a convicção das coisas que não se vê. Verso 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário daquele que se aproxime dele, creia que ele existe, porque ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E eu creio nesta palavra porque está escrito, porque está demandada para cada um de nós, porque quem falou foi o próprio Salvador. Então isso é muito importante para a nossa vida, porque Deus, ele movimenta a vida de qualquer pessoa através da fé. Ele movimenta qualquer engrenagem do universo através da fé. Então não perca tempo buscando coisas sem entendimento, porque sem fé vai ser impossível agradar a Deus. O sétimo entendimento seria a questão de nós sermos sofredor. Aí algumas pessoas podem dizer: pastor, sofredor? Quem é que quer sofrer? Meu irmão, nós temos que sofrer as marcas do Evangelho. Isso é imprescindível na nossa vida. Você se esquece que em 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 em diante, diz que em tudo nós somos atribulados, porém angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desesperados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Como é importante, né, irmãos, ser alcançado por esta promessa. Às vezes vai ter dia difícil, mas você não vai desistir por conta disso. Você vai aprender a sofrer as marcas de Cristo do Evangelho. Vão te caluniar, vão levantar falsos testemunhos contra você. Vai ter dia que não vai dar certas coisas, mas quem foi que disse que Deus não está com você nessa caminhada? Porque com tudo isso acontecendo, você vai moldando o teu caráter, a tua personalidade, a tua identidade. Você vai criando laços e vínculos com o Senhor. Aí o próximo entendimento que eu quero trazer é ser justo. Hebreus capítulo 10, versículo 38,
A Bíblia ela vai dizer que todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá paz nele, ou seja, não se compraz a minha alma. Nós não somos de retroceder, nós somos de que vai para frente, com fé, conservando a nossa alma pura, íntegra e honesta perante o Senhor. O justo, ele vive de fé, de verdade, a fé em Deus. E esta fé não é uma fé qualquer, é uma fé baseada em princípios. Então, ser justo é praticar a justiça, porque Deus é justo. O nono entendimento que eu quero trazer é ser inconformado. Nós não devemos nos conformar com essas questões do mundo. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade, ela é perfeita, e nós devemos continuar esta palavra de perfeição na nossa vida. Não fique conformado com essas coisas. O mundo está aí sendo destruído por conta do pecado, por conta da devassidão, da imoralidade, da pornografia, de tudo quanto não agrada a Deus. E o que nós temos que fazer? Ir contra tudo isso e não aceitar esses modais do mundo dentro da nossa vida cristã, muito menos no nosso relacionamento com Cristo. O 10º entendimento é ser o investidor do reino, o investidor da vida espiritual. A Bíblia fala no livro de Atos 20, 35, algo muito importante que diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mas bem-aventurado é dar do que receber. É muito importante você investir no reino de Deus, investir na vida daqueles que estão buscando viver uma vida com Deus, porque Deus ele se agrada disso. Deus observa os verdadeiros adoradores. Deus observa aqueles que amam o seu reino. Deus não precisa de nada de nós, somos nós que precisamos dele. E nós fazemos isso porque Deus, antes de nós pedirmos alguma coisa, ele já sabe as nossas necessidades e ele vai lá e nos dá, irmão. Nós devemos empreender mais na obra missionária, ajudar os nossos irmãos da igreja, ajudar o outro. Como Hebreus 7,7 diz, com toda certeza o maior ajude o menor. Pense um pouco, reflita nessas questões que eu acabei de falar, que são palavras de sabedoria para a sua vida. Que Deus possa te guardar, te abençoar, que a sua casa seja próspera, tenha saúde dentro da tua família e você veja a mão de Deus operar. Mas não se esqueça que nada disso vai funcionar se você não tiver uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Comece a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus, a se mortificar, jejuando e buscando ter uma vida consagrada ao Senhor. Diga não para o pecado, diga não para tudo aquilo que são os pratos que o mundo oferece. Certamente Cristo te observa e Ele deseja estar com você. Fique na paz do Senhor e até aqui tem nos ajudado o Eterno, em nome de Jesus.